Quer saber como aumentar as vendas aí na sua academia, mas não sabe exatamente como? Existe uma estratégia que aumenta em mais de 70% a sua conversão de vendas e vem sendo utilizada por grandes academias. Quer saber como ela funciona? Vem comigo nesse vídeo que eu vou falar no detalhe. Nesse vídeo nós vamos falar sobre qualificação no processo de vendas e como isso pode impactar na sua conversão de vendas, muitas vezes aumentando exponencialmente a sua conversão para novos clientes. Mas afinal de contas, o que é uma qualificação? Trata-se de um conjunto de perguntas e respostas que você vai fazer desse momento de conversa que você vai ter com o potencial cliente, seja presencialmente, seja digitalmente. Mas antes da gente começar para valer, eu quero te perguntar, porque você ainda não está inscrito nesse canal. São mais de 300 vídeos sobre tudo que você precisa para ter melhores resultados. Gestão, marketing, vendas, fidelização de alunos, literalmente tudo, tá? E toda semana tem vídeo novo, quarta-feira, pontualmente às 17 horas para você. Então não esqueça de já deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para semanalmente receber os nossos novos conteúdos. O método de qualificação que eu vou te ensinar hoje, ele é baseado em 3 principais aspectos, tá? O primeiro deles é o histórico de treinos desse aluno. O segundo são os objetivos que ele tem em mente. E o terceiro são as possíveis objeções que estão na cabeça dele. Não necessariamente ele verbalizou elas, são as objeções em geral que ele tem. O fio da meada, então, vai ser identificar esses 3 itens que eu falei e a gente argumentar em cima disso, e eu vou passar por eles aqui nesse vídeo. Além disso, a sua recepcionista, a sua vendedora vai precisar de uma ferramenta para anotar as respostas desse potencial cliente e até mesmo ter os scripts dela cadastrados ali, tá? A primeira forma de fazer, obviamente, é no papel, né? Você ter um caderno ali, anotar o nome dos clientes, o que eles falaram, como foi as respostas desses diálogos. Outra forma é fazer numa planilha, né? De Excel, de Google Sheets, mas obviamente o que eu vou te indicar a fazer é por um sistema, né? Como o próprio NextFit já tem esse recurso, você consegue deixar isso muito mais organizado, gerar automações de mensagem para enviar, gerar os registros disso e deixar todos esses registros organizados na linha do tempo. Então fica muito mais prático, você economiza aí muitas horas se você faz isso de forma digital com um bom sistema. Vamos a um exemplo prático. Então imagina que a Paula chegou aí na sua recepção, ela é uma potencial cliente, é o que a gente chama de lead. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar o nome dela, obviamente, né? Se apresentar para ela. E depois você vai perguntar cordialmente se ela tem algo na casa de 10 a 15 minutos para você mostrar o espaço para ela, fazer um tour com ela, enquanto você aproveita para conhecer ela um pouco mais e fazer durante esse tour aquelas 3 perguntas que eu falei lá no começo. Se ela der um positivo, a gente segue adiante. Então vamos supor que a Paula aceitou fazer esse tour aí na sua academia e você começou perguntando se ela já fez atividade física anteriormente. Aqui a gente já está num processo de qualificação, tá? Essa é a primeira pergunta de um processo de qualificação. Quando você pergunta isso, a Paula pode dar basicamente 3 tipos de resposta, né? Primeiro, ela nunca praticou. Segundo, ela ainda está praticando, está mudando de lugar, basicamente. Ou ela praticou durante um tempo e parou, né? São as 3 respostas possíveis. Vamos supor aqui também que a Paula falou que ela já treinou no passado, mas ela parou de treinar. Então aqui são as perguntas que eu te sugiro fazer. Que tipo de exercício, de modalidade você praticava? Quantas vezes por semana? Quando treinava, estava atingindo os resultados? Estava sentindo progresso? Por que você parou de treinar? E por que você decidiu vir aqui treinar com a gente, saber mais sobre o nosso trabalho e não retornar lá para o lugar que você treinava antes? Isso aqui vai te gerar muito insumo para entender o que realmente motiva a Paula e o que realmente ela precisa. Com isso você começa a fazer um processo de qualificação e de venda. Entendendo as necessidades dela, você já começa a direcionar a sua argumentação, a sua persuasão para esses itens que são importantes para a Paula. Depois você vai perguntar para o aluno quais são os seus objetivos. Legal, fulano, mas o que te motiva? Você quer perder peso? Você quer ganhar hipertrofia? É só para lazer? É só para fins de saúde? Então é muito importante que você pergunte para o aluno de forma aberta quais são os objetivos dele e se ele tiver dificuldade para explicar isso, você dá alguns exemplos, tá? E também isso vai virar base de argumentação para o seu processo de qualificação de venda durante esse tour na academia. E paralelo a tudo isso, você tem que ficar monitorando as objeções, tá? Porque pode ser que em algum momento, por exemplo, a Paula diga que ela tem pouco tempo e que ela precisa fazer treinos rápidos, que a vida dela é muito corrida. Eventualmente você pode falar de uma metodologia que você tem que seja mais rápida, ou explicar que a sua equipe já está preparada para criar treinos mais dinâmicos, mais rápidos. Nesse caso, a gente fala que a Paula levantou uma objeção, um potencial problema para ela não virar sua cliente. E se você ficar bastante atento a essas objeções, algumas vão ficar nas entrelinhas, outras o lead, ele vai falar com todas as letras, tá? Então é muito importante que você tenha uma atenção plena no que o seu potencial aluno está falando. Cada objeção que o cliente levanta, imagina que é uma bola para você
cortar, para você derrubar e, consequentemente, aumentar a sua chance de venda, tá? Então, fica muito atento nessas objeções para você ir quebrando elas durante a conversa. Então, em resumo, o processo de qualificação nada mais é do que um processo de venda, onde você começa a perguntar algumas coisas para o seu potencial cliente, entender o histórico de atividade dele, os objetivos dele. Entendendo tudo isso, você consegue fazer perguntas e tecer argumentos persuasivos para aumentar as chances de você aumentar a conversão desse lead em cliente ou fazer uma venda melhor, aquela venda que vai durar mais tempo, que vai fazer o aluno ficar mais tempo com você, tá bom? Lembrando que muitas vezes o aluno até compra, mas ele não fica muito tempo porque não foi uma venda boa, uma venda profunda. Muito pelo contrário, foi uma venda rasa. Fazendo esse beabá que eu acabei de falar aqui de processo de qualificação, você com certeza vai aumentar a sua conversão de vendas de forma exponencial. Alguns clientes nossos chegam a aumentar em mais de 70% a conversão de vendas só aplicando esse simples conceito de qualificação, de pré-venda, de processo comercial. Mas talvez nesse exato momento você esteja se perguntando: Douglas, mas todas essas perguntas eu tenho que decorar elas? Tem mais perguntas para serem feitas? Mas eu te mostrei apenas aqui um exemplo, né? Que é da pessoa que já praticou atividade física. Mas se for uma pessoa que nunca praticou, ou uma pessoa que ainda está praticando em outro espaço, quais perguntas são as mais assertivas para fazer? Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou disponibilizar para você uma planilha com várias perguntas para essas outras situações, tá bom? É um material complementar. Para você ter acesso a esse material, é só você digitar aqui nos comentários, qualificação. Simples como isso, a nossa equipe vai te mandar esse material e você pode então pegar esses scripts e treinar com a sua equipe. E naturalmente a próxima etapa do seu processo comercial é fazer um tour bem feito, certo? Para isso tem um vídeo aqui do lado te ensinando e também tem um outro vídeo aqui no canal sobre as etapas de um processo comercial para te ajudar. No mais, eu fico por aqui, espero que eu tenha te ajudado. Não esquece, semana que vem, quarta-feira às 17 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço e até mais.